galera, beleza? O Grêmio analisa a possibilidade de contratar Luiz Fernando por mais uma temporada. Exatamente. O Luiz Fernando, que o Grêmio contratou por empréstimo junto ao Botafogo em outubro do ano passado, de 2020, e agora, por conta de algumas análises internas, o Grêmio estuda essa possibilidade. Existem duas situações que podem ocorrer no caso do Luiz Fernando. Ou o Grêmio renova seu empréstimo por mais uma temporada, até dezembro de 2021, pagando R$ 1 milhão, ou o Grêmio pagaria R$ 1,5 milhão e contrataria o atacante em definitivo. Bom, por que o Grêmio analisa essa possibilidade? Eu sou Léo Nascimento, o canal Aqui é Grêmio, eu vou te contar toda essa história. Vem junto comigo até o final. Não esqueça, se inscreva no canal e dê o seu like. Luiz Fernando Moraes dos Santos, 24 anos, atacante de lado, extrema direita, veio junto ao Botafogo em outubro do ano passado e começou muito bem no time que o Grêmio estava jogando naquele momento em outubro. Ele deu velocidade, ele deu força e conseguiu fazer algumas jogadas e até alguns bons jogos. Por conta, claro, que o Grêmio contratou, porque o Alisson na época acabou se lesionando naquele jogo fatídico contra o São Paulo. Bom, enfim, o que a gente tem que analisar a respeito dessa possibilidade de contratação do Grêmio? O Grêmio pagaria por empréstimo mais de R$ 1 milhão. Isso foi anunciado pelo vice-presidente Paulo Luz na entrevista coletiva depois do jogo contra o Atlético Paranaense na Arena do Grêmio. Ontem, no dia 21 de fevereiro, que o Grêmio venceu por 1-0, e foi perguntado, e ele disse que existe sim a possibilidade da gente fazer uma investida no atleta e vai ser no momento oportuno a tomada de decisão. Bom, qual seria o momento oportuno para a gente explicar aqui para vocês essa possibilidade? Tudo depende do Renato Portaluppi. Sim, nosso treinador, Renato Portaluppi, ele tem seu contrato com o Grêmio até 28 de fevereiro, que foi estendido até 7 de março, e o contrato com o Botafogo de empréstimo junto com o Luiz Fernando é até 28 de fevereiro. Ou seja, ou o Grêmio renova para ter por mais uma temporada, ou ficaria sem o jogador, ou compraria em definitivo por R$ 1,5 milhão. Esse é o maior problema que eu acredito que está sendo. Por quê? Porque se o Renato não fica, o jogador que é de apreço do treinador, o Grêmio teria feito um investimento sem necessidade. Mas se o Renato fica e o Grêmio não utiliza a cláusula para comprar o atleta, poderia gerar algum atrito com ele. Bom, na minha visão, na minha opinião a respeito sobre isso, vem da diretoria, vem da parte de cima, do alto escalão, a definição dessa contratação. Pensando que o Grêmio tem jogadores do mesmo nível dele, claro, ele é um jogador alto, ele tem 1,78 m, forte, com velocidade, velocidade em termos, porque a nossa preparação física ela está um pouco deixando a desejar e ele perdeu todo aquele vigor físico quando ele veio. Neste momento ele está lesionado, o Luiz Fernando está lesionado, está afastado, e isso é um outro ponto que o Grêmio analisa a possibilidade de contratá-lo. Bom, e aí a gente, voltando ao assunto sobre ficar com o jogador e não ter o treinador, ou ficar com o jogador e não ficar com o jogador e ter o treinador. O Grêmio analisa essa forma com a possibilidade de ter jogadores iguais no grupo. Nós estamos falando de jogadores das categorias de base. Nós temos jogadores como o Guilherme Azevedo, que não teve tantas oportunidades, nós temos o próprio Elias, que está subindo, nós temos o Ferreirinha, que o próprio Renato fala que está sendo lapidado para essa possibilidade de ser o substituto do PP, e nós temos o Alisson no lugar, que joga no lado direito. Então, nós teremos Ferreirinha de um lado, vamos dizer que o PP tenha saído, Alisson na direita, e quem seriam os reservas? Guilherme Azevedo e Elias. Mas e se ficar com o Luiz Fernando? Mas nós temos o Everton. Então, o que o Grêmio precisa analisar? Esse contexto geral dos seus jogadores, das suas contratações feitas no ano de 2020, que não deram certo, ou que até deram certo por alguns momentos na equipe. Não tem por que tu fazer um investimento desse porte para te ter alguns momentos, pensar em apenas 1 ou 2 jogos. Tem que ter jogadores que vão te dar resultado sempre.
E eu ainda coloco nesse pacote dos jogadores que nem sempre te ajudam, eu digo ajudam, no caso de te ajudar a resolver um problema durante o jogo, uma mudança tática, uma mudança de posicionamento, uma mudança de agressividade quando tu está com um placar em revés. Tassiano. O Tassiano, a gente pode contar nos dedos quantos jogos ele fez que resolveu e quantas oportunidades o Tassiano recebeu. E aí tu acaba barrando os jogadores das categorias de base que são do mesmo nível, quem sabe até mais, com um nível mais elevado. E o Grêmio não pensou dessa forma. Acredito que agora para 2021, com essa possibilidade do Renato ficar ou não ficar, o Grêmio consiga sim estabelecer o que é necessário para poder utilizar suas categorias de base e não gastar tanto com jogadores que são iguais ou até mesmo inferiores ao que nós temos em casa. O Luiz Fernando Moraes dos Santos não é um mau jogador, mas neste momento ele não é o momento dele de ficar no Grêmio. Ele teve a sua passagem, pronto, quem sabe agora ele volte para o Botafogo, para poder ajudar o Botafogo a subir para a primeira divisão, não ficar lá por muito tempo, assim como o Cruzeiro, que vai acabar ficando 2 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, enfim, se você chegou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, dê o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, nos ajude aí no crescimento cada vez mais. Minha opinião a respeito de Luiz Fernando é que o Grêmio estaria fazendo um mau investimento neste momento. Beleza? Tamo junto, porque aqui é Grêmio.